Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu gostaria de fazer mais uma sessão referente à playlist Coisas da Vida, onde aqui a gente vai estabelecer um diálogo referente aos avessos da vida, né? É importante, em meio às tristezas, entendermos, a gente precisa entender, mesmo em meio às tristezas, os avessos da vida, tá? Às vezes a gente não suporta, né, olhar para o lado certo, para o lado direito, porque, enfim, aquilo que é avesso à nossa vida, apesar de não nos fazer bem, apesar de não nos proporcionar um bem-estar, mas de alguma forma a gente quer manter por N questões, né? Eu acho que isso aí vai de cada um, vai da experiência de cada um, vai do significado que aquilo tem para cada um, né? Mas eu acho que a gente precisa, sabe, entrar nos avessos. A gente precisa. Por mais que dói muito, né? Mas a gente precisa entrar nos avessos. Porque os avessos, minha gente, sustentam as tramas da vida. E não é fácil, né, chegar até eles. Sobretudo quando um coração ele precisa descobrir a graça de continuar de pé, precisa descobrir uma força para continuar batendo, mesmo quando tudo é contrário a ele, mesmo quando tudo está contrário a ele. Ele quer uma coisa, mas o que ele quer está contrário, né? O que estamos vivenciando, na verdade, está contrário às vontades do nosso coração. E aí, reconciliar esses contrários, essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa por isso o tempo todo, a gente passa por essa experiência o tempo todo de estar reconciliando esses contrários, de estar reconciliando essas coisas miúdas que nos fazem sofrer, né? Quantas vezes, minha gente, não acontecem coisas contrárias a nós? Palavras que dizem para nós, né, um olhar, um gesto. E quantas vezes também não fazemos isso com o outro, né? Quantas vezes não dirigimos palavras que são contrárias ao que o outro é, para machucar, para denegrir, muitas vezes por raiva, por um ato impensado. Quantas vezes a gente não faz isso, né? E quantas vezes não somos vítimas disso? E, nossa, o quanto que isso faz mal, né? Eu acho que quando acontecem dramas na nossa vida, a gente tem que ter um discernimento muito grande para lidar com essas coisas, de forma que essas coisas não causem um estrago maior dentro de nós. Um exemplo disso é perder alguém que a gente tanto ama, né? Às vezes acontece a necessidade de sepultar essa pessoa, mesmo ela estando viva, mesmo uma pessoa estando viva, muitas vezes acontece da gente ter que sepultar essa pessoa, porque de repente ela não merece o nosso sentimento, ou de repente por vários outros fatores, de repente porque, sei lá, a relação não deu certo, porque, enfim, muitas coisas dentro do contexto que não nos faz bem, que não faz o outro bem, e a gente precisa sepultar, né? E aí, isso é um contrário, e a gente tem que dar conta disso, sabe? Tem que dar conta desse momento da vida, desse retalho da vida. Como menciona o Fábio de Mello, né? Ele sempre fala dos retalhos da vida. E ele gosta muito de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E é verdade. Eu acho que a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida, ela não será feita somente de retalhos felizes. Mas a sabedoria também consiste em a gente não deixar nenhum retalho fora
porque é preciso, né? Precisa colocar todos, precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor de tantos de nós é um retalho que precisa ser costurado na coxa da vida. E aí, nesse momento, você pode até estar se perguntando: poxa, e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Às vezes a gente está tão acometido por uma dor, por um sofrimento, né? Por um sofrer. A gente está tão acometido por um contexto contrário a nós que a gente se pergunta mesmo, né? Onde é? O que é que eu vou fazer com isso? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que, sei lá, eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogar esse retalho fora, porque faz parte da nossa história. Eu já experimentei muito isso, você já deve ter experimentado muito isso, né? Quantas vezes você ficou com um retalho na mão sem saber onde colocar aquilo? Quantas vezes você ficou, sei lá, no silêncio do teu tempo, né? Do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, pensando, né? Quantas vezes, olhando para aquilo, para aquele contexto e pensando, o que é que eu vou fazer com isso? É tão bonito, eu acho muito bonito. Eu não acho bonito a dor, não. Mas eu acho bonito quando a gente sabe fazer alguma coisa com essa dor que seja bom pra gente. Eu acho que é bonito quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer, sabe? Aquele contexto ali tá doendo, dói muito. Por que você não corre atrás do avesso daquele contexto, né? Às vezes a gente insiste em ficar naquele contexto, em sentir a dor, em sofrer, porque, sei lá, por alguma razão que a gente nem mesmo sabe explicar direito qual que é essa razão, mas em vez de estar buscando razões para continuar naquele contexto, né, e muitas vezes até nos enganando, procurando explicações, nos boicotando, por que a gente não corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer, né? Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende, quando a gente não fica apenas com o lado direito, né? Com aquilo que a gente tem no momento, né? Seria o nosso lado direito. Quando a gente não fica com esse apenas com esse lado direito, quando a gente não fica só com aquilo que a gente consegue ver no dado momento, né? Quando a gente vai em busca da superação, é muito bonito isso, porque a gente se transforma, sabe? Quando a gente corre atrás da superação, a gente se transforma. Quando a gente corre atrás da superação daquilo que nos faz doer, a gente se transforma. É tão bonito quando daquilo que nos faz doer, a gente tira algo de produtivo, algo que nos faça amadurecer, crescer, encarar a vida com outra visão. Às vezes a gente descobre aí os mais estranhos caminhos para lidar com isso, né? Alguns buscam as drogas, alguns buscam a solidão, se isolar e acaba caindo na depressão. Não que a solidão seja ruim. Eu praticamente gosto muito da solidão, principalmente quando eu estou num contexto de dor, porque eu uso aquela solidão não é para me afundar, como muita gente faz, para cair numa depressão, para se depreciar. Claro que eu já fiz isso, né? De até teve momentos, não tenho vergonha de dizer que já pensei em me matar diante de uma solidão, em um momento que eu estava cometida de um contexto que me fazia doer. Mas hoje em dia eu já gosto da solidão para chegar nas minhas questões fundamentais, para racionalizar mesmo, sabe? E para buscar o avesso
daquilo que me faz doer, certo? Alguns buscam a bebida. E, gente, eu não estou aqui com discurso moralista, sabe? Com as pessoas que se drogam e bebem. Claro que não. Não estou aqui para impor o que é que você deve ou não deve fazer. Mas se você, eu acho que utilizar das drogas ou da bebida para fugir do contexto que você tá, daquele contexto que te faz doer, não resolve muito, porque quando o efeito passar, você vai continuar acometido daquele contexto, sabe? Alguns vão em busca de respostas mágicas, né? Tem gente que prefere o caminho que leva a tirar algo de produtivo das decepções da vida e então assim elas encontram força, né? Elas encontram força e essas forças são extraídas dos contrários da vida, né? Muita gente busca algo que possa fazer ela lidar com aquele contexto da melhor forma possível, sem necessariamente entorpecer a alma com bebida ou com drogas para fugir daquilo, porque não vai resolver, sabe? Não resolve. Não resolve porque, como eu falei, quando o efeito do entorpecimento passar, você pode inclusive até estar pior, uma vez que muitas drogas e a bebida às vezes causam efeitos depressivos, né? Então você pode às vezes até ficar pior com isso. Então, ao invés de querer fugir, por que você não tenta buscar o avesso daquilo que te faz doer? Né? Se você está cometida por um contexto que te faz doer, tenta olhar o avesso desse contexto. Tenta olhar algo que está por trás desse contexto e que possa te fazer melhor, né? Eu não sei o que é que você faz com a sua dor. O que eu sei é que eu já busquei muito no caminho errado, no caminho que para mim era o errado, tá? A solução para as minhas dores. E pode ser que você também esteja buscando no caminho errado. Eu não sei, de repente pode ser certo para você, porque o que pode ser errado para mim pode ser o certo para você. Eu não sei, mas o que eu quero é que você realmente reflita se o caminho pelo qual você está indo para sanar essa dor é de fato o caminho favorável, né, para essa dor ser sanada. Ou se de repente esse caminho só está potencializando a tua dor, sabe? Eu não estou aqui ditando regras, nem ditando o que é que você deve fazer com a sua dor. Mas o que eu estou aqui, o que eu estou dialogando aqui é as experiências que eu já tive com as minhas dores e que muitas vezes, acometida por uma ilusão de que aquilo iria amenizar, eu busquei nas coisas erradas, onde no ato do beber amenizava, mas depois, quando o efeito da bebida passava, só potencializava a dor, sabe? Então, eu cheguei à conclusão que eu estava indo pelo caminho errado, né? Às vezes a gente vai com as pessoas erradas. Às vezes a gente vai com as pessoas erradas. Às vezes nós vamos às situações erradas querendo dar solução aos problemas da vida. E na verdade, essas coisas só estão potencializando esses problemas, né? Eu já vi pessoas se drogando, pessoas drogadas por não saber o que fazer da vida. E aí eu não testemunhei ela encontrando rumo para a vida a partir do momento que ela se drogou. Muito pelo contrário, foi nesse momento que ela se perdeu mais ainda, sabe?
foi nesse momento que ela se perdeu mais ainda dentro do contexto em que ela se encontrava. Então, já encontrei e já fiz isso também, né, de me alcoolizar, transformar o álcool no vício terrível, porque de repente você não sabe conviver com os problemas que tem, você não sabe o que fazer com os problemas que tem, né? Ou seja, para mim foi um caminho errado, foi o avesso errado, foi o contrário errado, quando na verdade, no momento em que a perda se estabelece, por exemplo, o perder alguém que a gente ama, ou sei lá, qualquer outra situação de sofrimento, a partir do momento que isso se estabelece, que o sofrimento se estabelece, eu acho que a gente precisa buscar sermos os mais verdadeiros possíveis. Não podemos, pelo menos eu busco não entorpecer mais a minha alma, sabe? Quando eu estou acometida por um problema, eu busco não mais entorpecer a minha cabeça, a minha mente, porque é o momento em que eu tenho que erguer a cabeça e ir em busca de um contrário que possa me fazer lidar com aquilo da melhor forma possível. Buscar uma solução. Se não tem solução, se não tem como mudar o fato, então o que eu busco, o que eu permito é que o fato me modifique. E isso, minha gente, vem dando muito certo, sabe? Se eu não posso alterar os acontecimentos, então a melhor forma de lidar com os contrários, né, de lidar com aquilo que me faz doer, é permitir que esses acontecimentos me alterem, mas me alterem para melhor, para encarar a vida de um jeito diferente, para dar um novo sentido para a vida, sabe? Precisamos de sabedoria para encarar os nossos problemas. Então, o que eu digo para vocês é: busquem alguma coisa que nesse momento de dor, de sofrimento, possa lhe fazer bem. E, pelo menos, quando eu experienciei nos últimos tempos da minha vida momentos de dores, né, momentos de sofrimento, eu busquei ser o mais verdadeira possível comigo, sabe? Depois que eu fiz muitas coisas e atitudes que foram contrárias àquilo que eu sou, aí eu mudei o rumo da minha vida para buscar a ser mais verdadeira comigo, com os meus sentimentos, buscar encarar a realidade como de fato ela é, tá? Porque existe aí, gente, um abismo muito grande entre o que a gente idealiza e a realidade. E aí a gente precisa se munir da verdade, daquilo que é verdadeiro, para a gente encarar a realidade sem encarar o máximo possível, sem estar cometido dessas idealizações, tá bom? Espero que tenha ajudado, tá? Isso aqui não é uma autoajuda, isso aqui é só mesmo um diálogo. Inclusive eu trago muito, quando eu falo de coisas da vida, eu trago muito coisas que eu experienciei, que eu vivi, porque a partir da minha visão, do que eu vivi, sabe, de repente a minha visão e o que eu explano aqui pode não estar de acordo com o que você acredita. Eu não estou impondo nada, eu só estou mesmo compartilhando. Eu acho que você é livre para escolher por onde você deve seguir, sabe? Mas eu gosto de explanar essas coisas porque de repente você pode se identificar com alguma coisa que eu falei aqui e de repente isso pode dar um estralo. Não é uma autoajuda, mas pode dar um estalo aí na tua mente, tu falar: pô, é verdade, se eu fizer isso, de repente eu posso melhorar muita coisa. Não são fórmulas mágicas, não é autoajuda, mas é mesmo um compartilhamento de experiências, tá bom? Quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, para fazer alguma pergunta, pode mandar e-mail para mim, tá certo? Eu vou estar respondendo dentro da playlist Carla Responde,
tá aqui no canal. Quem quiser solicitar algum assunto para eu explanar aqui no canal, pode mandar e-mail para mim. Eu vou estar atendendo o teu pedido dentro da playlist a pedido. Mesmo que eu não saiba o assunto, mas eu vou em busca, vou pesquisar, vou estudar para abordar da melhor forma possível aqui no canal, tá bom? Na descrição do vídeo, eu vou deixar para você o link do meu Facebook, certo? Você pode me adicionar para seguir de perto os meus vídeos, as minhas postagens referente aos meus projetos. Lembrando que eu não respondo mensagem via Facebook. Muita gente manda mensagem para mim, gente, via Facebook. Eu tenho 2 perfis, um tá lotado, o outro tá lotando, tenho a fanpage. Então, se eu parar para responder as mensagens que manda, porque muita gente fala ao mesmo tempo, às vezes eu não tenho tempo de responder naquele momento, fica acumulando, e aí eu acabo não dando conta. Então eu optei por responder apenas por e-mail. Me desculpem, não é uma questão de só quer ser. Não, não é. É porque acabo sendo injusta com vocês, porque vou dar conta de um e não vou dar conta de outro. Então decidi responder apenas por e-mail, tá? E por ordem de chegada. Você mandar o teu pedido de um assunto, por exemplo, pode demorar semanas, porque eu atendo por ordem de chegada, mas eu vou atender, certo? Então, para não ser injusta com algumas pessoas, né, eu optei por não responder mensagem via Facebook. Me desculpem, mas não adianta insistir, eu nem visualizo, tá? Porque no meu Facebook, nos 2, tem mais de 1000 mensagens lá. E eu não vou visualizar e não vou responder nenhuma, só respondo por e-mail e dentro do canal, certo? Dentro do canal, porque o que pode ajudar um, pode ajudar outros, o que pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida de outros, tá bom? Sim, e eu tenho um mini e-book munido de 13 páginas, que é o Pensamento Suicida, onde eu venho estabelecer um diálogo, como eu converso aqui com vocês. Nesse e-book eu estabeleci um diálogo, uma reflexão com o pensamento suicida, que acredito que também vai ser um estalo, assim, para muita gente, vai dar uma direção para muita gente que é acometido por esse tipo de pensamento. Ele custa R$10, um valor simbólico. Se você tiver interesse em adquiri-lo, basta você efetivar um depósito na minha conta bancária. Os dados vão estar aqui na descrição do vídeo, certo? E aí você tira uma foto do comprovante de depósito e aí eu vou encaminhar para você, como resposta, o download do e-book. Quem quiser entrar em contato comigo para contratar uma palestra referente a algum assunto que eu explane aqui ou alguma aula presencial, fica à vontade para entrar em contato no meu e-mail. Na descrição também vai estar o meu blog, que é o Pensamento de uma Estudante de Psicologia, onde lá eu abordo várias coisas referente à vida. São pensamentos meus referente à vida. Quem quiser conhecer, é só clicar lá e conhecer o meu blog, tá bom? E inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. Minha área é psicologia, é a área que estou em formação, dou uma ênfase maior a essa área, mas eu abordo assuntos dentro de humanas, outros assuntos dentro da área de humanas, dentro da área de exatas, de saúde, falo sobre as coisas da vida, então fiquem à vontade para se inscrever, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.